Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer para a nossa vida um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de aprendizado, para nós desenvolvermos melhor a nossa vida espiritual. E, por consequência, o nosso caminhar em direção aos céus. Eu sei que, pelo menos agora, nem eu e nem você está querendo ir para o céu. Mas vai chegar uma hora que nós vamos ter que ir. Ou para o céu, ou para a perdição. Vai depender de como nós estivermos preparados, do que nós estivermos fazendo e do depósito que nós estivermos com Deus. Nós encontramos aqui a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, um subtítulo que diz assim: a boa conduta no meio dos pagãos e a submissão às autoridades. O capítulo 2, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falai mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviado para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, e temei a Deus e honrai ao Rei. Nós encontramos aqui Pedro dando um chacoalhão, uma advertência aos crentes daquela época. Dizendo a eles que era necessário de que quem está tomando esse caminho de servir a Deus tem que andar conforme os ensinamentos de Deus. Nós sabemos que Deus não aceita o erro, que Ele não tem perdão para quem não se arrepende, que
que ele não tem um novo caminho para quem não muda de direção. E que todo o respaldo de Deus para a nossa salvação depende da nossa conduta. Não estou dizendo aqui de quando nós estivermos entre cristãos, mas eu estou dizendo de quando nós estivermos no meio dos gentios, no meio dos que não servem a Deus. Isso acontece frequentemente no nosso dia a dia. Quando nós chegamos à igreja, é fácil. O cumprimento é o mesmo, a direção é a mesma, a conversa é no mesmo sentido, o propósito ali é o mesmo, servir a Deus, trazer um culto de honra, de glória ao nosso Deus. Então fica fácil, porque está todo mundo caminhando no mesmo sentido, na mesma direção. Então ser crente lá dentro da igreja, ser cristão lá dentro da igreja, ser servo de Deus dentro da igreja, é muito fácil. Mas às vezes chega a ser fingido, chega a ser falso. Porque às vezes nós não estamos no nosso dia a dia seguindo esse propósito durante todo o nosso tempo. Muitos de nós somos cristãos na igreja e somos mundanos quando estamos fora dela. A necessidade de uma mudança de comportamento, de uma mudança de vivência, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de vestimenta, de hábitos. Termos uma honestidade que tem sido muito difícil de encontrar nos dias de hoje, onde o honesto prefere perder do que tirar vantagem não merecida. Mas nós não vemos acontecer desse jeito. Nós vemos todo mundo tentando tirar vantagem. Versículo 12 diz assim, ó. Versículo 12 da primeira carta de Pedro, do capítulo 2. Assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. A nossa conduta, o nosso diferencial é o que conta. É observado por Deus e observado por quem nos observa no nosso dia a dia. Quando você chegar no meio dos teus colegas de trabalho, ou no meio
dos teus colegas de escola e você perceber que o assunto mudou porque você chegou, Deus está sendo glorificado por intermédio da tua pessoa. Mas nós acostumamos na igreja, quando eu falo nós, eu não estou falando de mim, que eu não faço isso. E talvez não esteja falando de você, que você também seja diferente. Mas na maioria das pessoas, na igreja louvam, oram, profetizam, pregam, glorificam. Uma maravilha de crente, uma maravilha de cristão. E lá na rodinha de amigos no serviço, conta piada, diz palavrão, não respeita ninguém, não tem o modo de viver diferente. O que você faz na igreja? Não consegue tampar a falha do mal que você causa fora dela. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos que as pessoas nos observem e procurem ser igual a nós. Procurem agir da maneira que nós agimos. Procurem modificar a fala da maneira que nós acostumamos como cristão dizer. É ruim isso, né? Fica um papo difícil, não fica? Porque de repente você lembrou lá do teu trabalho. De repente você deu uma analisada na tua vida, de dentro e de fora da igreja. E achou que isso que eu estou falando serviu para você. Não fique com raiva, não fique irritado, mas fique propenso a fazer mudança na tua vida. Quando a Bíblia diz, em todo o tempo, seja alvo os seus vestidos, e nunca falta o óleo sobre a sua cabeça, está falando da igreja, está falando da tua vida fora da igreja. Cuidado. Tudo que Deus não aceita, Ele abomina. E o que Deus abomina é o pecado. Em Apocalipse diz assim, e ficarão de fora. Vai lá, dá uma olhada. Vê se você não se enquadra naquela lista dos que ficarão de fora. Pense nisso. Que o Senhor nos abençoe. Até uma próxima.